Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bíblia na mão, palavra no fogão. Vamos lá? Abre junto comigo a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo do 7 ao 12, diz o seguinte: No primeiro dia da semana, reuniu-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estávamos reunidos. Estando certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Quando levantaram, perceberam que ele estava morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então subiu e partiu o pão e comeu depois, e depois de lhe falar até o amanhecer, partiu. Levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Amém? Vamos orar, Pai. Na beleza da Tua santidade, pedimos de que o Senhor hoje venha falar conosco. Precisamos ouvir a Tua voz de qualquer forma, a qualquer preço, Senhor. Deus, somos falhos e pecadores, mas o Senhor cuida de nós. E o que importa é isso, Pai. Deus, ai de mim que sou um homem de lábios impuros e que habito num povo de impuros lábios. Faz que vê a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. No contexto da palavra, vamos observar que Paulo vai visitar outra vez a Macedônia, ou seja, Paulo vai atravessar a Macedônia e depois ele vai na Grécia. E durante um culto ou um sermão no cenáculo, Paulo estava tão empolgado e o culto estava tão gostoso que estendeu-se até meia-noite. Será que esse culto estava bom? Imagina algo surpreendente aconteceu. Um jovem, de repente, está na janela, e a Bíblia vai narrar que o nome deste jovem era Eutico. Ele está na janela e ele de repente adormece e cai do terceiro andar. Veja que coisa interessante. Talvez na hora do culto estava aquele tremendo alvoroço. E a Bíblia vai dizer que Paulo vai lá, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então subiu, partiu o pão e comeu, e depois de lhes falar até amanhecer, partiu. Levaram vivo o jovem e ficaram consolados. Veja que coisa interessante. Há um perigo nos dias atuais. Muita gente vai para a casa do Senhor, mas sem reverência alguma. E dali, ou deste texto, nós podemos tirar vários exemplos. Primeiro lugar, tem muita gente que vai para o culto, mas não adora. Vai para a igreja, mas não está na igreja. Até estar lá em presença, mas no pensamento está muito longe. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14, diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E o que temos visto de pessoas, as quais vão para a igreja, mas não participam do culto, não está no gibi. O que temos visto nos dias atuais é um povo preocupado mais com o material do que com o espiritual. Paulo estava naquele culto tão gostoso. Imagina você num culto pentecostal, ou até em outro culto que não seja pentecostal, mas que de fato seja pregado o Deus verdadeiro e o Deus que a Bíblia diz que existe e que nós servimos. De repente no culto, o culto está tão gostoso que de repente o pessoal não se dá conta que o horário já é meia-noite. Só que tem alguém lá que não está nem aí para o culto.
É bem verdade de que existe o cansaço físico, porém, quando estamos interligados ou ligados espiritualmente, porque a Bíblia diz que o que ligarmos aqui na terra será ligado no céu. E não é tempo mais de ficar dormindo espiritualmente. Não é tempo mais de ficarmos deixando para amanhã aquilo que deveríamos fazer ontem. Há muita coisa que Deus tem te mandado fazer, que Deus tem te dado projetos, as quais Deus tem te ensinado, Deus tem te dado direção e, na verdade, você fica dormindo, dorme no ponto. Lembra da parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, onde falam que existiam 5 prudentes e 5 loucas? O que eu acho mais interessante é que elas dormiram, é bem verdade. 5 prudentes e 5 loucas, elas dormiram, porém, o segredo estava no azeite. E será que Eutico, este jovem, a qual estamos falando hoje, diga-se de passagem, nunca ouvimos falar dele, tinha azeite? Porque o culto não depende da dirigente. O culto não depende do pregador. O culto não depende do pastor. Mas depende de mim. Porque eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas se eu vou para o culto para olhar o ventilador, se eu vou para o culto para falar da vida da irmã, se eu vou para o culto para fazer um monte de coisa menos adorar, eu estou perdendo meu tempo. A palavra é muito forte. Mas aqui, a palavra que está ardendo hoje é que se você está no culto é para adorar. Ah, presbítero, mas o meu pastor está assim, problema é de você que não está adorando, não é do seu pastor. Porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si, a salvação é individual. E você não tem que arrumar desculpa, porque vai chegar o tempo em que não teremos mais tempo. Está na hora de despertar. Está na hora de voltar ao primeiro amor. Está na hora de arregaçar as mangas e dizer, a partir de hoje eu vou ser um adorador. Eu vou esquecer da vida da irmã, do irmão, e eu vou estar lá exclusivamente para adorar a Deus. A partir de hoje eu vou deixar de estar murmurando. Eu vou prestar mais atenção no culto. Vou segurar lá a palavra. Porque às vezes a palavra é uma palavra dura. Mas numa palavra dura o Senhor também fala. E a gente muitas vezes fica percebendo que há uma inquietação muito grande no decorrer do culto. E talvez você diga, presbítero, mas a palavra que aquela pessoa prega, eu não entendo nada. Mas se você dizer, Senhor, me ensina a tua palavra, dá um ouvido espiritual para que eu possa entender a tua palavra, eu te garanto que Deus vai falar contigo. Porque o problema no culto não são quem está dirigindo. O problema no culto não é quem está fazendo o culto, mas é você que não está prestando a Deus um culto verdadeiro. Porque nós temos que prestar a Deus um culto racional, ou seja, temos que entender o que estamos ali fazendo. Não se conforme com a vontade do mundo, mas para Deus dê o melhor. Porque enquanto você estiver com esse espírito de Eutico, nunca vai mudar nada. Certa feita eu escutei uma frase que eu quero compartilhar contigo, que dizia o seguinte: igreja cheia de pessoas vazias. E talvez você diga, presbítero, a palavra hoje está muito dura. Se estiver achando ruim, vai reclamar com Deus, que eu não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para agradar a Deus. E se você um dia aceitou Jesus, não é pelo que Ele tem te dado, mas é pelo que Ele tem feito em tua vida de espiritual. Porque as coisas materiais com o tempo vão embora. Mas sabe qual é o maior problema da igreja nos dias atuais? Que quer ouvir o que quer. Que quer ir para o culto e que o pregador fale o que ele gosta. Mas não é assim. Se você está na casa do oleiro, é para o oleiro tratar com o vaso. E não para o oleiro deixar o vaso do jeito que o vaso quer. Entendeu agora o que Deus está falando contigo? Como Deus está tratando contigo? Como Deus está bradando ao teu coração? Saiba de uma coisa: Deus quer sinceridade e reverência na casa dele, porque está uma tremenda bagunça. Infelizmente, não conseguimos mais adorar, e o culpado não são as pessoas, o culpado é você que não tem dado a Deus um culto verdadeiro, um culto sincero, que não se entrega,
que muitas vezes se preocupa tanto com a vida alheia, mas não se preocupa que você está morrendo espiritualmente, que você está dormindo e Deus hoje quer te despertar. Desperta, ó tu que dormes. Arabacantrionegio, Sandalablacamantra. Dê a Deus o melhor. Não dê a Deus o que sobra. Quando for para o culto, seja um adorador, porque adorador, ele não tem credencial, mas o Senhor o conhece. Porque a Bíblia diz que o salmista estava falando de que o que a gente pensar o Senhor sabe. E que antes da gente nascer, a nossa história já estava escrita no livro que Ele mesmo está escrevendo a tua história. A tua história está sendo escrita todos os dias por Deus. Talvez o adversário esteja tentando matar os teus sonhos, acabar com a tua família, e você está indo para o culto e não está adorando, está morrendo. Se toca, acorda, desperta. É para Deus o melhor. Amém? Deus falou contigo? Deus continua falando contigo? Então dê a Ele o melhor. Quero mandar um abração aqui, glória a Deus, para todos os ouvintes das rádios Pescadores FM, da rádio Glória a Deus Semear. Um abraço também para os ouvintes da rádio Sobradinho Gospel. Um abraço também para todos da rádio Bravisa, da rádio Televisa, da rádio Missionários de Cristo. Glória a Deus. Tem mais rádios aqui, olha. Rádio DCL, Rádio Rainha FM, Rádio Bom Samaritano e a Rádio Esplendor com a nossa irmã Anésia Rocha. Glória a Deus. Que Deus possa estar te abençoando em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para você que nunca ouvi falar, mas que o Senhor te conhece e sabe que você está aí do outro lado ligadinho, ouvindo Bíblia na mão. Você que, quando recebe, de imediato, já envia para alguém com aquela sede dizendo, como alguém tem que ouvir essa palavra. Então um abraço carinhoso do presbítero Carlos Adriano. E eu creio que um dia eu vou te conhecer. Vou dar-te um abraço e dizer, olhando nos teus olhos, tu és uma bênção. A você também que vai lá no nosso canal no YouTube, que comenta, compartilha. Olha, tu és bênção. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E mais uma vez, este foi o Bíblia na Mão, Palavra no Fogão. Amém, Jesus. Fique em paz.